Meus queridos amados irmãos, esse é um dos textos bíblicos que traz lições muito especiais para nós. Todos nós gostamos de viver a vida sem ter as nossas expectativas frustradas em nenhum momento. Todos nós desejamos e sonhamos sempre com a vida de paz, uma vida tranquila, e quando eu falo de paz eu estou me referindo à ausência de turbulências. Mas o certo é que quase sempre a vida faz com a gente o mesmo que ela fez com esses dois discípulos. Quase sempre a vida ela se encarrega de nos tirar de Jerusalém e nos jogar na rota de Emaús. De nos tirar do lugar de paz e nos colocar nos lugares ou no lugar, ou nas fontes de água quente, de aquecer a nossa alma com as expressões. Mas você não deve esquecer, quer em Jerusalém, quer na rota de Emaús, o Deus que você serve, Ele anda em qualquer lugar. Ele está presente em qualquer lugar. E o salmo que nós já lemos, inclusive, no início deste culto, propositalmente, para corroborar com o entendimento da nossa reflexão, vai nos mostrar isto, que o nosso Deus, o nosso pastor, anda conosco, ainda que seja no vale da sombra da morte. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos dois discípulos que estão marcados ou encharcados pela decepção. A decepção nos acomete quando as nossas expectativas elas são frustradas. E quando aquilo que a gente sonhou não se concretiza e o que a gente jamais gostaria de ver a gente concebe ou a gente percebe. Aí a decepção ela nos abraça muitas vezes. E quando nós somos abraçados pela decepção, a gente faz algumas coisas, ou a gente vive determinadas realidades que nós não deveríamos viver, ou pelo menos não vivemos a realidade da maneira correta. Esses discípulos, eles estavam profundamente decepcionados. Estavam decepcionados porque, como ele mesmo diz, eles haviam depositado em Jesus a sua esperança. O versículo de número 21, ele vai justamente nos dizer isso. Nós esperávamos que fosse ele que havia de remir a Israel. O desejo do seu coração é que o próprio Jesus ele pudesse libertar eles, bem como Israel, do jugo que eles tinham sobre si imposto pelo Império Romano. Mas Jesus tinha em seu horizonte um plano que era muito maior do que este. E porque o plano era maior do que este, a luta não deveria ser esta. A luta era outra. E quase sempre nós somos assim como os discípulos. Nós temos os nossos planos e como o profeta Isaías disse assim, acerta o negócio, porque os planos de Deus são maiores, os pensamentos dele são maiores, os caminhos dele são maiores. Os discípulos esperavam isso, mas Jesus queria a libertação de um jugo que era pior do que este. Era o jugo do pecado. Porque quando se vive fora do jugo do pecado, sabe-se viver e ainda viver com o outro e não promover, digamos assim, a maldade para com o outro. Então, libertar Israel do jugo de Roma não era o plano maior. O plano maior
era libertar o homem da escravidão do pecado, do domínio desse senhor malvado que explora e dá como recompensa, como salário, a morte. E para este plano ser concretizado, não era pegando espada que Jesus ia concretizar. Jesus ia concretizar este plano subindo na cruz, entregando-se, como de fato ele fez. E esses discípulos não suportaram, como os outros também, ver a cena que viram. O seu mestre, o seu Senhor, aquele que eles haviam depositado nele todas as suas fichas, ser manietado, ser posto em uma cruz, aquele instrumento de escárnio, de humilhação mais expressivo da época. E não apenas isto, não ter visto nenhuma reação dele, ter visto ainda ele se entregar à morte e ser conduzido para a sepultura. O seu mundo desabou. O chão desapareceu dos seus pés e um movimento de queda livre, sem nunca chegar lá no fundo do abismo, desenvolveu. E eles então estão regressando, ou indo para Emaús, fazer sei lá o que em Emaús, porque a orientação era estar ali. E eles pegam aqueles 11 quilômetros em média, aproximadamente, que eles precisam percorrer de Jerusalém para Emaús. E nesse percurso eles vão remoendo. O texto diz que eles vão conversando. Remoendo a sua decepção. Mas aqui existe algo extraordinário. É que eu lhe disse isso. O pastor que você tem, ele pode estar em qualquer lugar. Ele é tão maravilhoso que ele não manda as suas ovelhas para um lugar onde ele não possa estar. Se você vai ao vale da sombra da morte, você vai porque ele pode estar lá. E o que é que Jesus faz? Jesus vai ao encontro deles na sua mais profunda decepção. E como Jesus os encontra? Jesus encontra eles com os olhos fechados, porque as decepções da vida turvam muitas vezes as nossas percepções, tira muito da nossa capacidade de leitura e apreensão da realidade, deixa-nos com um olhar assim muito bitolado e limitado ao fato que promoveu em nós a descompensação. Perde-se o horizonte e a visão fica focada apenas no fato. Tudo que estava muito provavelmente na cabeça daqueles discípulos era a cena da crucificação. E quando eles relatam que as mulheres foram ao sepulcro, eles relatam como algo que de fato não lhes afetou. É apenas um relato que ele ouviu de alguém. Eles ouviram de alguém, mas a sua visão está focada ali naquele ato tão macabro, a crucificação. Os olhos deles estavam fechados, meus amados irmãos. Versículo 16 nos dá essa informação. Estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus chegou, se aproximou deles e eles não perceberam. E o agravante é que reputaram o Senhor da vida como o homem mais desinformado do seu dia. É um negócio fora, mas não é assim que a gente faz muitas vezes. Oh Deus, o Senhor não está entendendo nada não, eu estou vendo tudo isso aqui e o Senhor não vê nada. Entende? Mas não é possível, você é o único em Jerusalém que não sabe do que se passou. E Jesus ali, sim,
Quais fatos? O que foi que aconteceu? E eles vão, conta toda a história e Jesus olhando para a cara deles. Decepção é um negócio sério. Decepção limita a gente demais. Limita a nossa visão. Meu irmão, minha irmã. Cuidado. Cuidado. Pede a Deus para enxergar o que você precisa enxergar e não está conseguindo enxergar no meio das dificuldades que lhe acometeu. Mas como é que Jesus encontra eles? Jesus não encontra eles apenas com os olhos fechados. Jesus encontra eles com os seus corações carregados de tristeza, irmãos. Carregados de tristeza. O texto diz que eles pararam entristecidos para relatar a Jesus o que havia acontecido com o Jesus mesmo, que eles não conseguiram ver, que foi o próprio Jesus. Agora, os discípulos, eles, no caminho de Emaús, experimentaram a tristeza, experimentaram a dor, como nós muitas vezes experimentamos, só que a conservação da tristeza e da dor foi demais, porque naquele momento já era para eles estarem alegres, mas eles estavam deslocados, e por estarem deslocados, eles estão vivendo, digamos assim, o presente do domingo com os olhos e o coração na sexta-feira. Eles estão no presente, mas eles não conseguem se apropriar do presente porque a sua vida está, na verdade, no passado. Os seus olhos estão no passado, o seu coração está no passado, os seus corações estão no passado. E eles não conseguem desfrutar do que deveriam desfrutar, que era justamente a alegria da ressurreição. Então a dor e a tristeza deles duraram, digamos assim, demais. Mas Jesus encontrou aqueles homens, sim, com os seus corações cheios de tristeza. Os seus olhos estavam fechados, os seus corações estavam cheios de tristeza e a sua alma estava farta de frustração. O caminho de Emaús, irmãos, eles estavam nesta condição. Nós temos a nossa vida muitas vezes é vivida na trajetória dos nossos Emaús. E como esses discípulos, nós já experimentamos e ainda estamos sujeitos a experimentar isso aqui também. A decepção, os olhos, a visão limitada, o coração cheio de tristeza e a alma farta de frustração. Agora tem uma coisa que nos chama atenção nesse texto, é que aqueles discípulos, quando eles chegaram no lugar que deveriam chegar, Jesus fez menção de ir para mais longe ou seguir a estrada. E eles disseram assim, não, o dia já declina, fica conosco. Muito interessante isso, irmãos. Os discípulos, na sua visão limitada, na sua tristeza de coração e na sua alma farta de frustração, eles não perderam a capacidade de serem solidários.
de estender a mão e de convidar o mestre para ficar com ele sem necessariamente saber de quem se tratava. E o interessante é que Jesus, tá bom, eu fico. E Jesus fica. Percebe? O caminho de Emaús também tem sinalizações de atitudes positivas. E esta vai ser o palco onde a chave da sua vida vai virar, ou a chave da vida deles vai virar. Cuidado para que no caminho de Emaús a decepção que promove o embaçamento da visão, que deixa o coração cheio de tristeza e a alma farta de frustração, tire de você a capacidade de você ser solidário, ser sensível à necessidade de pessoas que se apresentam a você. Se o dia já está declinando, eu não vou deixar ele continuar essa estrada aí. Fica aqui. Quem sabe amanhã você dá continuidade à sua viagem mais seguro. E Jesus fica. E quando Jesus fica, chega o momento em que eles vão sentar para partir o pão. E aí o que é que Jesus faz? Jesus pega o pão, Jesus abençoa. E quando Jesus parte, a chave vira. Os olhos deles, uma cirurgia de catarata espiritual. Desembaça a visão. É o Senhor. Desaparece. O suficiente. A presença e a comunhão suficientes para mudar o coração e recuperar o propósito e a razão para se viver. Jesus vai embora, Jesus se afasta. Jesus se afasta. E eles ficam agora com a implicação, ou com as implicações não da crucificação, eles ficam agora com as implicações do Jesus que é ressurreto. Então o que é que acontece? Os olhos desses são abertos, os corações que estavam agora, que estavam tomados de tristeza, e a alma que estava farta de alegria, ou farta de frustração, agora são permeados de uma alegria, de um regozijo, e a esperança renasce ali no meio das cinzas, a sua mais aguda decepção, e eles colocam o pé na estrada de novo. Não para lamentar, não para experienciar a decepção, mas para dizer que a vida venceu a morte. Para dizer que a alegria verdadeira suplantou a tristeza passageira e que a esperança eterna triunfou sobre a horrenda frustração, decepção que experimentaram na crucificação, ao ver a crucificação de Jesus. E estes lábios estão agora a serviço da proclamação deste Senhor ressurreto. Meu irmão, minha irmã, eu vou terminar dizendo a você o seguinte: muitas vezes nós nos confundimos com o homem comum lá no mundo se confunde, achando que a coisa mais necessária da vida é a saúde, é o alimento, é a roupa,
é o dinheiro, são os amigos, ou bens materiais de outra sorte qualquer. Muitas vezes nós confundimos que estas coisas sim são as coisas necessárias. Eu quero dizer a você que não. O que é mais necessário na nossa vida, sabe o que é? É a presença de Jesus. Você precisa dela. Nós precisamos da presença de Jesus. É a presença de Jesus que nos vale, que nos auxilia, que não nos deixa sermos derrotados, que não permite que a morte triunfe sobre a nossa vida, que não permite, como já dizia o teólogo Teilhard de Chardin, não permite que a vida termine em um beco sem saída. Jesus não permite. Aonde Ele está, o horizonte, a despeito dos interditos, vai estar sempre diante dos nossos olhos. Porque com Ele, nós fomos e somos sempre convidados a enxergarmos a vida com o olhar da eternidade e não ler apenas a vida com os dados brutos do presente. Aqueles discípulos, eles tiveram esta oportunidade de aprender esta lição. Não são os dados brutos do presente aqui capazes de determinar o futuro e a eternidade. Existe o Deus que é soberano, tudo está nas mãos dele. Ainda quando você vê o mundo desabar sobre a sua cabeça, o chão desaparecer debaixo dos seus pés, você se encarrega de lembrar do Deus a quem você serve. Ele é soberano, ele tem um controle de todas as coisas em suas mãos. No final, com ele, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se a estrada de Emaús que você está trilhando nesse momento, não tenha medo. A presença de Jesus é suficiente para você. E se não hoje, se qualquer dia colocares o pé ou os pés para andar na estrada de Emaús, não despreze, não ignore a presença de Jesus, porque é Ele que faz você voltar para um lugar de paz, para Jerusalém, alegre, satisfeito, regozijando-se. É Ele. É Ele que mesmo na estrada de Emaús, essas fontes de água quente, que muitas vezes aquecem com as pressões da vida no nosso coração, é Ele que é o ar-condicionado que refrigera a nossa alma. Está lá no Salmo 23. Refrigera a minha alma, Senhor? Sim, mesmo quando eu ando no caminho de Emaús. Confie nesse Deus e nunca esqueça que a coisa melhor da vida e a sua maior necessidade é a presença de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo aplique-a em nosso coração, de uma maneira que ela cumpra os propósitos que o Senhor deseja para a vida de cada ouvinte desta noite. Senhor, e cada pessoa que há de ter contato com esta reflexão, com esta mensagem, seja em qual tempo for, que ela encontre nela um instrumento pelo qual a sua voz seja clara, seja audível aos seus corações. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos livrando de todo mal
e nos conduzindo debaixo do seu paternal cuidado, que está provido de todas as características de mãe, e nos dá uma noite em que possamos descansar sob a consciência de que o nosso Deus se mantém acordado cuidando de nós. Muito obrigado por ter nos trazido aqui, Senhor, nesta noite. Muito obrigado por cada um dos teus servos que estão em suas casas ou em outros lugares conectados agora conosco. Que a bênção do Senhor seja com cada um de nós aqui e com cada um dos teus servos e cada pessoa onde quer que ela se encontre neste momento. É a oração que fazemos, Senhor, e fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, Deus abençoe o seu coração, você possa descansar em paz no Deus que nos ajuda a vencer os dramas e as decepções no caminho de Emaús. Oração silêncio.